gente. Estamos gravando, eu vou passar rapidamente a palavra para o professor Dr. Flávio Honorato, dizer da minha grande alegria de poder contar com ele, não apenas na comissão científica da Unilife, mas todo o trabalho que ele já tem realizado, apesar do pouco tempo de contato com a logoterapia, de maneira mais intensa, vamos assim dizer, mas é alguém que já tem desenvolvido muitas pesquisas e tem uma vasta experiência acadêmica, e poder aprender com ele por meio dessa grande experiência é algo realmente, é um grande privilégio. Então, meu amigo, sinta-se à vontade, não preciso nem dizer que a casa é sua. Obrigado, Alisson, aos colegas, eu queria começar com uma breve apresentação. Eu estou há 30 anos na universidade, eu terminei meu curso e fui ser engenheiro 6 anos de usina. Depois, quando minha filha mais velha, hoje que mora em Porto Alegre, nasceu, eu repensei minha vida e conversei com minha esposa e deixei tudo, para fazer mestrado. Voltei para a Federal da Paraíba, que na época não era a Universidade Federal de Campina Grande. E quando eu estava fazendo mestrado, houve um concurso e eu entrei em 92. Então, agora em janeiro de 92, vai fazer 30 anos que eu estou na Federal, de Campina Grande, 20 anos, e há 10 anos eu fui convidado para abrir o curso de pós-graduação em Engenharia Química na Federal da Paraíba, pelo Reúne, e eu vim aqui para João Pessoa e estou há 10 anos. Fiz meu doutorado de Engenharia de Alimentos na Unicamp, em 95 a 98. Hoje eu participo do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos e o programa de Engenharia Química, oriento 6 alunos de doutorado. Em todo esse tempo, eu tive vários projetos da CAPES e CNPq e fiz parte tanto da CAPES como do CNPq em comissões. Em 2019, desde 1991, eu tenho 2 hobbies. E eu sempre brinco que é ler e viajar. E ler é viajar, Então, eu, na usina, à noite, quando eu tinha condição, eu lia. E quando eu peguei o livro de Frankl, Em Busca de Sentido, em 2 dias eu li e aquilo me impactou muito. Mas só depois de muito tempo, de quase 30 anos, eu consegui entrar no curso de especialização da Unilife. Desde 2012 eu venho tentando fazer um curso, mas eu queria fazer um curso online. Tinha um curso em Curitiba e um dia eu estava fuçando, como a gente diz aqui no Nordeste, a internet, e encontrei o curso da Unilife. Aí entrei em contato com o professor Alisson, perguntando se um engenheiro poderia participar. Ele disse sim, com certeza. E em agosto de 2019, a gente iniciou esse curso e está encerrando agora em 2021. Então, isso foi uma mudança de paradigma muito grande. E por que eu iniciei o ano passado, em fevereiro, o curso de psicologia? Com todo respeito aos coaching, mas eu, como engenheiro, não poderia clinicar, e esse é meu sonho com a logoterapia. Então, eu iniciei esse curso de psicologia, que eu estou agora no 4º período. E eu uso sempre a palavra de Viktor Frankl, Tudo que tem sentido, a vida ajuda. Então, a vida está me ajudando bastante. E essa logomarca do meio, ser CT nas relações humanas, já é um trabalho que eu faço de extensão. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre tive muitos projetos, consegui equipamentos caros para o laboratório, mas agora qual é a minha finalidade? É extensão. Então, esse CCT nas relações humanas
é um projeto de extensão com alunos. O professor Tiago Aquino faz parte. Semana retrasada, ele apresentou um trabalho no bate-papo, né, que a gente sempre tem de 15 em 15 dias, na sexta-feira, 16 horas. E isso também temos uma disciplina que se chama Relações Humanas na Engenharia. Então, eu realmente me motivo muito com essa visão, né, de humanização do Centro de Tecnologia. Bom, eu vou falar bem rapidamente dos conceitos preliminares sobre a metodologia científica, né, que já foi apresentado na primeira apresentação, que eu não pude participar, mas eu vi o slide, né? Então, a natureza dos problemas científicos e da experimentação. Quais são os elementos fundamentais do problema científico? Isso eu estou falando em geral, né? Estou falando em pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. Então, o problema prático motivador, né? Qual é o problema prático motivador? Por exemplo, no meu caso, que eu fiz um trabalho da Unicamp, uma tese extremamente bem tecnológica, mas eu sempre disse o seguinte: quando eu voltasse para o Nordeste, eu ia dar um salto para baixo. Não é um salto de falta de qualidade, mas é um salto para a realidade da região do Nordeste. Só para vocês terem uma ideia, eu sou nordestino, mas não conhecia o fruto da palma forrageira, né? Que é o figo da Índia. E eu vim conhecê-lo em Valinhos, que é uma cidade bem pertinho de Campinas, que está a 20 quilômetros de Campinas, com os italianos lá. Então, o fruto da palma forrageira, né, é um exemplo, né, de que a gente não dá valor aqui no Nordeste. Então, esse problema prático motivador. O problema prático motivador, o primeiro problema prático motivador que eu usei foi, por exemplo, o caju. Vocês sabem que o caju, o fruto do caju é a castanha. O pendúculo do caju, ele é jogado fora. Então, 85% é desperdiçado. Então, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: a gente não pode desperdiçar o pendúculo do caju. Então, do suco, da polpa fazer o suco. A gente trabalhou com produção de vinho de caju, a gente trabalhou com produção de bioprodutos, né? Então, essa foi o problema prático motivador como exemplo. A necessidade de compreensão do fenômeno. O engenheiro, ele quer conhecer o fenômeno. E esse fenômeno, ele tem a necessidade de previsão. Aí, no caso da engenharia, é um modelo. No caso da tecnologia, é um modelo matemático, né? Então, eu trabalho muito com planejamento experimental, que é uma ferramenta, né, que tem 2 métodos, o método de sequenciais simplex e batelado. Então, estou falando rapidamente, né, que não é o objetivo aqui da nossa apresentação. Bom, existe a natureza cíclica do trabalho científico. Então, o conhecimento é acumulado, os métodos são continuamente testados, ou seja, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a mecânica Isaac Newton, né, ela foi válida até Einstein descobrir que em velocidades altíssimas e na questão dos planetas e na questão do átomo, o modelo físico de Isaac Newton não dava certo. Não é que esteja errado, é porque para esse problema o modelo de Isaac Newton não deu certo. Então, os modelos são continuamente testados. Então, jamais deve se acreditar em verdades absolutas. Então, para a gente, por exemplo, a gente pode dizer que chega um pseudocientista, ele diz o seguinte: eu consegui, usando areia com minha força energética, eu consegui transformar areia em ouro. Flávio, desculpa te interromper. Não sei se é possível liberar a tua câmera para a gente ver. É isso que eu disse. Eu estou com a câmera
Alisson? Oi, estou te ouvindo. Eu estou com problema na câmera desde a Eita, semana passada. não, tranquilo então. Se eu ligar, eu liguei para o pessoal. Você pensa que você está bêbado. Então deixa ela assim, é melhor, manter sóbrio, viu? Então, perguntando esse pseudocientífico, o que a gente pergunta? E eu acredito nesse experimento dele, a gente não acredita nem desacredita, a gente faz a pergunta, repita. Para a metodologia científica tem que ter reprodutibilidade, tem que ter repetibilidade. E se ele disser, já foi tão difícil fazer a primeira vez, como é que eu vou fazer uma segunda vez? Então, isso não é científico, né, para a nossa condição de metodologia científica. A natureza imparcial do trabalho científico. Então, reproduzir, não é? O bom investigador sempre reproduz suas observações para garantir que essas são válidas e representam, de fato, um fenômeno real que pode ser controlado. Então, se eu faço um experimento aqui no meu laboratório, uma pesquisa quantitativa, eu estou falando quantitativa, mas a qualitativa não deixa de ser a mesma coisa. Uma pesquisa quantitativa, um pesquisador no Japão, se ele seguir a mesma metodologia, ele vai encontrar resultados semelhantes, né? Iguais nem sempre, porque existe sempre o erro, né? Que a estatística vai mostrar isso. A natureza limitada do trabalho científico. O grande problema dos nossos trabalhos é que existe um contexto limitado, então as condições devem ser impostas ao sistema experimental. Por exemplo, se eu trabalhar com a temperatura de 30, 40 e 50, eu não posso extrapolar para 60 e nem extrapolar para 20. Então, eu tenho que entender que meu modelo ele está ligado a 30, 40 e 50 graus Celsius. Então, esse é o grande problema do trabalho científico quantitativo. A natureza limitada do modelo. Então, toda previsão e resposta obtida através de modelos matemáticos também apresenta um certo grau de incerteza que deve ser considerada. Então, a estatística mostra, né, isso, que a gente não tem certeza absoluta, né, de nenhum modelo. Vocês estão lembrados que no tempo de eleição sempre sai pesquisa, 95% de confiança. Isso significa o quê? Para um otimista, 95% de confiança só tem 5% de desconfiança. Já para um pessimista, 5% de desconfiança pode ser muita coisa. Mas a gente não tem 100% de confiança, né, em nenhum modelo estatístico. Então, a necessidade de planejar experimentos, né, a metodologia científica, a metodologia de pesquisa quantitativa, as nossas perguntas. Como realizar os experimentos? Que variáveis devem ser medidas? Temperatura, pressão, concentração, né? Em que condições devem ser realizados os experimentos? Quantos experimentos devem ser realizados? Né? Quantas vezes eu devo repetir esses experimentos? Experimentos aqui, gente, ensaios, né? Como ensaios, experimentos, tudo isso são sinônimos. Como caracterizar as incertezas experimentais, não é? Estatisticamente. Então, o planejamento, né, em termos de metodologia científica, a gente faz para quê? Para maximizar o conteúdo informativo dos dados experimentais, reduzir acentuadamente o número de experimentos e adaptação do plano experimental à estratégia de solução utilizada e objetivo perseguido, e a redução acentuada de tempo e custo. Então, vocês estão vendo aí esse sistema, né? Eu tenho os fatores ou variáveis de entrada, que, por exemplo, pode ser uma temperatura, uma concentração, uma pressão, e eu quero ver o processo, o sistema e as respostas. Quais são as respostas? Qual o rendimento desse processo? Qual a produtividade desse processo? Qual a pureza desse produto que eu estou fazendo? Então, é o que a gente chama de caixa preta, o sistema, e os fatores de entrada, né, eles influenciam
os fatores de saída, que são as respostas. Então, eu estabeleço uma função matemática que correlaciona as variáveis de entrada com as variáveis de saída. Então, a ciência, como um todo, né, ela precisa de observação, ela precisa de quantificação, ela precisa de mensuração, ela precisa de experimentação e ela precisa de discussão dos resultados. E, com tudo isso, a gente conclui, né, a nossa hipótese ou não. Então, eu vou falar bem rapidamente que a estatística, né, tem um objetivo de fazer com que os experimentos quantitativos eles tenham um princípio universal, né? Então, a estatística é a arte de adquirir conhecimento através da coleta, da análise e interpretação de informações. Então, através de testes estatísticos, nós podemos rejeitar ou aceitar uma hipótese formulada provisoriamente a respeito de um assunto, mas nunca poderemos provar com certeza essa hipótese. Então, por exemplo, os meteorologistas podem dizer, na região do Rio Grande do Sul, em 2022, 2023, vai ser um tempo de muita chuva, né? E isso tem, né, seu estudo estatístico, mas pode ocorrer, né, que essas chuvas não sejam de acordo com o que foi previsto. Então, a estatística, o método científico, ele coleta, organiza, resume, analisa, apresenta os dados, né? E nós temos a obtenção de conclusões válidas e tomadas de decisões. Qual as limitações da estatística? Então, toda a informação está contida nos dados. A conclusão, no máximo, terá a qualidade dos dados que a geraram. Se os dados forem iniciados ou coletados inadequadamente, qualquer conclusão que deles advenham está comprometida. Então, veja bem, você tem que planejar o experimento. A gente vai mostrar depois que se você não planeja o experimento, você não vai ter uma boa discussão e uma boa análise desse experimento. Então, veja que a estatística não serve para corrigir erros grosseiros ou técnicas defeituosas. A estatística apenas auxilia o pesquisador, mas não dispensa o espírito científico e conhecimento do processo em estudo. É o que eu sempre digo aos meus alunos, né? O computador é uma ferramenta, né? Mas você nunca pode esquecer de que o seu cérebro, a sua cognição, o seu conhecimento, né, é mais importante do que aquela ferramenta. Existe a estatística descritiva, né? Ela procura somente descrever e analisar um certo grupo de dados sem tirar conclusões e inferências sobre um grupo maior. E a estatística indutiva, que trata das condições sobre as quais as inferências são válidas. Quando eu falei de variáveis independentes, né, as variáveis de entrada são os fatores a ser estudados ou avaliados no processo. Essas variáveis elas devem ser controladas, como formulação, como temperatura, como pH, como agitação, como aeração, como tempo de residência. Tempo de residência é o tempo que o produto fica dentro de um reator, é a vazão. E as variáveis dependentes são as respostas desejadas, né? Determinadas experimentalmente. Então, por exemplo, o rendimento do processo, a produtividade, né? Os atributos sensoriais de uma bebida que é feita, o fator de pureza, né? E etc. Então, amostras e população, vocês sabem que a população é o conjunto de todos os indivíduos ou elementos que compartilham um grupo de características comum. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa, né, eleitoral, você tem que entender que João Pessoa tem uma população de quase 1 milhão de habitantes. Mas, por exemplo, eu moro aqui em Miramar. É uma região, né, de classe média, mas que também você tem que entender que existe porções de pobreza. Então, você tem que entender que, por exemplo, se você vai utilizar 800
avaliadores, né, avaliados, você vai ter que entender que João Pessoa tem regiões predominantemente de pessoas pobres, de pessoas classe médias e pessoas de classes abastadas. Você vai ter que entender que o gênero, sexo, masculino ou feminino influencia. Você vai entender que a religião também influencia. Você vai entender que a idade também influencia. Então, tudo isso tem que entrar, né, na sua amostra para representar bem aquela população. Então, lembre que a amostra, né, é um subconjunto da população-alvo, selecionado sob certas regras que se presta para estimar de modo confiável as informações necessárias ao pesquisador. Então, no exemplo de João Pessoa, se você tem 1 milhão de habitantes e desses 1 milhão, 600 votam, 600 mil, e você vai tirar uma amostra de 800, você vai ter que representar bem. E porque uma pesquisa bem feita, ela bate, né? Se não tiver viés político, ela bate bem com a realidade. Por quê? Porque a estatística ela é bem realizada. Então, você faz uma amostra que representa bem a população. Então, existe a amostragem determinística ou não probabilística, é aquela que não utiliza seleção aleatória, interferindo no critério de seleção para o julgamento pessoal do pesquisador. Isso aqui é quando a gente tem interesse, por exemplo, de utilizar uma amostra que a gente quer usar como aluno, né, no curso de psicologia que esteja no 4º período. Então, não é uma amostra aleatória. Então, aí é um exemplo de um exercício, né, que a gente sempre faz com a estatística, calcular a média, a variância, o desvio padrão, aí de uma população de bebês, né, que nasceram numa determinada maternidade. Nós temos análise de variância, né, que é uma parte estatística. Nós temos que entender resíduos versus ensaios. Engraçado, né? O modelo ele só é estatisticamente significativo se ele for um modelo extremamente aleatório, ele seja, né, como a nuvem, ele não tenha um modelo, né, bem realizado. Se ele tiver, por exemplo, se esses pontinhos for uma reta, então o modelo ele tem um erro de indução. Isso aqui a gente só está mostrando, né, para que vocês tenham ideia que a estatística ela vai ajudar para que a gente possa analisar os resultados. Então, chamar o especialista, o estatístico, né, depois que o experimento foi feito, pode ser o mesmo que pedir a ele para fazer o exame pós-morte, ou seja, talvez ele consiga dizer que foi que o experimento morreu. Então, você tem que planejar bem antes para que os resultados você possa analisar estatisticamente. E se você não planejar bem, a estatística não vai resolver seu problema. Por isso que a gente tem que fazer um planejamento dos experimentos anteriormente. Isso é fundamental para uma pesquisa quantitativa. Em diversas situações, é imediato estabelecer conclusões a partir de um experimento bem planejado, empregando apenas técnicas de análise bastante elementares. Por outro lado, mesmo a análise estatística mais sofisticada não pode salvar um experimento que tenha sido mal planejado. Então, isso são 3 pesquisadores, Box, Hunters e Hunter, 3 grandes cientistas na área de estatística, que ele mostra o seguinte, que o mais importante da estatística não é a análise futura, mas é o planejamento inicial para que você tenha uma análise dos experimentos. Então, o processo está interligado à estatística e também ao bom senso. Não é o senso comum, né? É diferente do senso comum, mas é do bom senso do pesquisador. Então, eu vou dar um exemplo aqui
e vou fazer um exercício com vocês. Eu vou começar com o Fabiano. Verificação da variável temperatura sobre o percentual de acerto em um questionário técnico. Então, foi trabalhado com uma turma de alunos um questionário, né, 1 hora de 100 perguntas. Então, colocaram ele numa temperatura de 20 graus, outro grupo numa temperatura de 30 e outro numa de 40 graus. E o percentual de eficiência e acerto foi 85, 75 e 70. Fabião, o que é que você pode analisar esses dados? Vamos lá. Temperatura, variável temperatura sobre porcentagem de acertos no questionário técnico. Aparentemente, quanto mais quente, menos acertos teve, é isso? Ok, vamos lá. Luciene está aí. O que é que você acha desses dados? Percentual de acertos. Você Concordo. concorda com o que Fabiano falou? Tá. Bom, posso estar errada, mas o que eu estou vendo também é isso, né, Fabiano? Pois é. Então, aí Tá está aumentando mostrando... a temperatura, está diminuindo a eficiência dos acertos. Exatamente. Com o aumento da temperatura, está diminuindo os acertos, né? Alguém tem alguma outro pensamento que está aí? Eu não estou vendo vocês. Então, essa é uma análise, né, que precisa da estatística. Mas agora, Fabiano, com a estatística, ou seja, houve um desvio padrão de 10%. O que é que significa isso? Que o 85% anterior, ele pode ser 75 e 95, certo? O 75 pode ser 65 e 85. E o 40 graus pode ser 60 e 80. O desvio padrão é aquilo que mostra o quê? Que a média é 85%, mas teve um desvio padrão, porque tiveram pessoas que acertaram 75 e 95. E agora, com esses dados, Fabiano e Luciane, o que é que vocês dizem? Na verdade, é a mesma coisa, só que agora a gente entende que tem um desvio padrão, ou seja, como é que eu vou dizer? E como um desvio padrão está ali meio que entrando no outro, não é? Fica mais difícil afirmar. Não sei, na minha opinião, ele precisaria botar esse desvio padrão aí para mais ou menos 5, que daí talvez a gente pudesse ter mais exatidão ao afirmar que quanto mais aumenta a temperatura, mais diminui os acertos. Não sei se deu para entender, porque um desvio padrão está entrando no Luciane, outro. Você tem certeza que quando a temperatura aumenta, você diminui a eficiência, os acertos. Exato. Mas aqui... Não dá para ter certeza. Tu pode pegar uma pessoa, por exemplo, que esteja com desvio padrão ali no 30 graus, bastante alta, e uma bastante baixa no 40, vai dar praticamente o mesmo resultado, do 30 graus para 40 graus. Então, não dá para afirmar. Nesse caso, o que é que a gente analisa? A temperatura não influenciou na resposta. Mas não dava para botar esse mais ou menos 5%? Não, porque o 10% é a estatística. Mas não houve tem, um desvio mas alto. Eu lembro quando eu fiz Estatística 2 na faculdade, que tinha um negócio de variância de 2%, 10%, 5%. Sim, mas isso aí você está falando na percentual de confiança, entendeu? Isso. Isso é outra coisa. Por exemplo, quando eu digo que uma pesquisa ela tem 95% de grau de confiança. Entendi. Então, isso aqui, o desvio padrão, significa o quê? Que houve um desvio da média em torno de 10%. Então, por exemplo, já 20 tá dado graus, isso. veja bem, 20 graus
pode ser menor de que 40 graus, ó, 75% e 80%. Então, nesse caso aqui, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que a temperatura não tem influência, né, na percentual de eficiência. Então, veja como a estatística nos ajuda. Muitas vezes há um problema sério porque o pesquisador ele só olha isso aqui. Sim, aí no Então, ele caso, vai análise dizer estatística, né? aquilo que a gente analisou. Aí, na prática, não ocorre. Não há validação dos resultados. Aí diz, o que ele pesquisou está errado. Não é que esteja errado. É porque ele não analisou corretamente com a estatística. Bom, Flávio, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa que não fica claro ainda para mim. Que tu falou lá antes, mas eu fiquei até de pesquisar. O que é estatística descritiva? a estatística descritiva é, por exemplo, isso aqui. Você está descrevendo a média e o desvio padrão, certo? Você só está descrevendo os parâmetros. Enquanto a estatística analítica, a gente usa a nova análise de variância, a gente usa testes, ok? Outros testes. Então, a estatística descritiva é que eu só faço descrever em termos de parâmetros, média, mediana, ok? Moda também entraria? Exatamente, moda. Por exemplo, só para dar um exemplo, eu sempre digo ao pessoal, né, a gente é avaliado. E o semestre passado teve uma disciplina que a minha avaliação foi média 9,5. E outra foi média 8. Mas veja bem, de 20 alunos, 15 me deram 10, um me deu 2, outro me deu 5 e outro me deu 9. Nossa. Ou seja, é o que eu sempre digo, isso tem que ser a mediana. Por quê? Porque essa pessoa que deu 2 e deu 5, a gente sabe o porquê. Porque a nota dele foi baixíssima e tem Ele alunos que reprovou? não sabem avaliar, entendeu? Então, você tem que tirar esses desvios fortes. Uhum. Você não pode usar a média nesse caso, porque aí não representa bem. É a mesma coisa de, por exemplo, um professor que tem 3, 3, 3, 3 e o aluno dá 10, que o aluno gosta dele. Também não está representando bem. Então, você tem que usar a estatística adequadamente. Eu sempre digo às pessoas, a estatística é uma ferramenta, mas se você não usa bem, né? Eu pergunto a você, Luciana, a faca é um instrumento bom ou ruim? Depende se estiver afiado. Exatamente. A faca ela pode ser excelente se eu convidar você aqui para casa e fazer um bom churrasco e cortar ela. Mas como diz o nosso querido matuto nordestino, se eu pegar essa faca e enfiar no bucho de uma pessoa, né, ela foi usada mal. Mas ela é amoral, ela não tem moralidade. É a maneira que eu uso. Então, fazendo analogia com a estatística, é a mesma coisa. Então, a estatística é um instrumento, mas as pessoas muitas vezes usam a estatística erradamente. E os alunos, muitas vezes, eles manipulam os resultados. E quando manipulam, quando a gente vai validar, e pronto, aí a gente vê que a coisa não anda, certo? Então, vocês que são psicólogos, vocês sabem que existe a disciplina de psicometria, não é? A psicometria, ela é, né, na psicologia, uma pesquisa totalmente quantitativa, né? Os construtos, eles devem ser transformados em números, né? Então, esse exemplo aí, por exemplo, bem rapidamente, uma escala de satisfação com a vida. Então, você tem a escala de Likert, que diz 1 não me descreve, 2 descreve-me pouco, 3 descreve-me mais ou menos, 4 descreve-me bastante e 5 descreve-me totalmente. Então, por exemplo, na maioria dos aspectos, minha vida é próxima ao meu ideal, alguém vai dizer agora, tá 2, descreve-me pouco. Então, depois você vai ter
o score, não é? A soma de tudo isso, e a professora ela passou esse exemplo, né, em sala de aula de 50 alunos. E foi muito interessante, né? Claro que não é uma pesquisa, mas os scores maiores foram de pessoas como eu, como colegas que já tinham passado dos 50 anos. Os jovens, né, os alunos jovens, os scores foram menores. Isso é normal, né? Porque, por exemplo, quando você chega a uma certa idade, que você já tem uma certa condição financeira, que você já tem uma certa felicidade naquilo que você faz, né? Esse score ele tende a ser maior, porque a satisfação de vida está melhor. Mas se você pega uma pessoa que não conseguiu seus objetivos, essa escala ela vai lá para baixo. Então, você está transformando uma variável qualitativa como construto em uma variável quantitativa. A gente faz isso, gente, também nas nossas pesquisas. Por exemplo, eu quero saber a concentração de açúcar se influencia, por exemplo, numa desidratação de uma fruta. Eu coloco numa solução açúcar e jogo a fruta lá dentro, naquela solução de água. A solução vai puxar, né, a água que está dentro da fruta. Então, você vai desidratar. Mas eu posso pensar quantitativamente quanto de concentração estou botando de açúcar. Mas, por exemplo, existe outra variável qualitativa. O açúcar pode ser demerara, pode ser cristal, pode ser puro. Então, como é que eu faço isso? O nível -1, né? Por exemplo, de uma variável quantitativa de concentração é 10%, o nível central é 20% e o nível +1 é 30%. No caso de uma variável qualitativa como essa, eu vou dizer que o nível -1 é o açúcar demerara. O açúcar cristal é o nível +1. O que é que eu faço para que eu tenha quantificar um nível médio? Eu coloco 50% de demerara e 50% de cristal. Então, eu estou quantificando uma variável qualitativa. E agora, José, né? Então, para fazer ciência, precisa-se de um método, né? Que é uma meta, que significa alvo, e odos, caminho. E para investigar a mente humana, precisa-se dois apoios fundamentais. As ciências naturais, que é as ciências que eu faço, né? E as ciências humanas, que é a ciência que eu estou mudando de paradigma, né? Que eu estou chegando à conclusão que a pesquisa qualitativa das ciências humanas ela é mais holística do que a pesquisa quantitativa. Isso não quer dizer que eu esteja dizendo que a pesquisa quantitativa não é correta nas ciências humanas e da saúde. E qual seria o melhor método para se trabalhar nessa diversidade? Para mim, o melhor método, né, é aquele que casa bem com sua pesquisa. Por exemplo, nas ciências naturais, a pesquisa quantitativa ela fez evoluir muitos conhecimentos, mas a pesquisa quantitativa da psicologia, né, na década de 20 começou, né, os pensamentos dos fenomenológicos que começaram a ver que não era só naquela visão de laboratório, naquela visão de controle, mas que havia uma influência forte do meio ambiente, havia uma influência forte, né, da mente humana, da subjetividade de cada um. Então, houve, né, essa metodologia fenomenológica. Não sei se tu concorda, mas assim, pelo menos aqui no estado, na federal daqui do Espírito Santo, né, se fala muito em pesquisa quali quant, né, que é buscar o que cada uma tem de melhor, assim, não sei se essa moda aí, mas aqui na psicologia, no programa de psicologia, fala-se muito da pesquisa quali quant, né, porque assim, vamos pensar, até para a gente falar que índice de suicídio está aumentando, isso não tem a ver
com a pesquisa qualitativa, tem muito mais a ver com a quantitativa. Só posso afirmar isso se eu realmente fizer uma pesquisa, né? A depressão vai ser a doença do futuro. Isso é quantitativo também. Então, a gente não pode abandonar o quantitativo por conta dele não ser global, ou dele não ver aspectos mais motivacionais do humano, né? Não sei se tu concorda. Flávio, tu tá mutado. Flávio, tu continua mutado. Entrou? Perfeito. Então, isso que eu estava falando, vocês ouviram quando eu falei sobre a importância da metodologia na ciência, né? Dando o exemplo da vacina. Então, veja que com essa pandemia, os pesquisadores correram muito para produzir uma vacina. Vocês sabem que um remédio, um medicamento, uma vacina, ela denota muito tempo, 3, 4, 5, 6, até 10 anos, né? Então, pelo problema da pandemia, então se buscou agilizar. Mas está se verificando que com 6 meses, pessoas de 60, 70 anos, 80, está reduzindo muito a sua imunidade. Então, vai ser preciso tomar vacina. A gente já sabe isso com relação à vacina da gripe. Todo ano a gente tem que tomar. E provavelmente a gente vai precisar tomar todo ano, né, uma dose da vacina para esse vírus, né, que assolou quase 600 mil pessoas no Brasil. Bom, a pandemia, a psicologia ou a ciência basta, né? Diferentes linhas de investigação, assentes em quadros epistemológicos distintos, compõem hoje o horizonte das ciências psicológicas. Se a psicologia empírica utiliza métodos empíricos, a fenomenologia faz uso de metodologias eidéticas descritivas, e na sua variante hermenêutica de métodos interpretativos. Isso é o livro do Diógenes que eu estou lendo e que é muito bom, né? O professor Alisson já conhece bastante esse livro. Investigar é o não saber, uma indagação permanente, um olhar em constante abertura sobre o homem e o mundo. O que disse Luciane é que existe, né, trabalhos unindo a pesquisa quant e quali, né? Existem outros que trabalham com a pesquisa quant e outros que trabalham com a pesquisa quali. Então, não existe o certo e o errado. Existe, né, a adaptação, a metodologia, né? É aquilo que eu sempre falei no começo. O projeto, né? O planejamento do seu trabalho, da sua pesquisa. Então, isso tem que ser muito bem feito para a gente colocar uma pesquisa quantitativa, ou uma pesquisa qualitativa, ou uma pesquisa qualitativa, como o exemplo da professora Luciane. Bom, eu vou passar, né, porque o tempo estourou, e eu só queria agradecer e deixar aí meu e-mail e está aberto para qualquer questionamento. Desculpe por ter falado rápido, porque a gente só tinha 30 minutos, passou os 30 minutos. Eu tinha mais outra apresentação para apresentar, né, que era o exemplo, mas a gente pode, em outra oportunidade, falar, ok? Ai, adorei. Muito obrigada, Flávio. Foi maravilhoso. Gente, Alguém tem fica alguma aberto para pergunta? perguntas, né? Caso alguém tenha alguma pergunta. Flávio, não sei se você tem fácil aí sugestões de instrumentos de pesquisa quantitativa que nós utilizamos muito na logoterapia. Se você tem
Tem algum instrumento Tenho. fácil? Eu Eu- gostaria, pessoal, tá, Alisson? né? Porque Eu como a gente- gostaria. Vocês têm 5 minutos, eu apresento. Tem sim, pode Então, eu apresentar. vou apresentar agora. Eu posso ficar até 9h30, Flávio. Pronto. Então, eu vou apresentar agora. Mas, Flávio, tu Vocês- poderia mandar para a gente também, Vou tipo, mandar tudo isso para escala de vocês. qualidade de vida eu não tenho. E é uma coisa que é bacana fazer pesquisa com os alunos da graduação, né? É, escala de estresse, se tu tiver, vai ser legal. Tranquilo. Vocês estão vendo? Não. Ah, porque eu não... Só um minuto. Desculpe. Estão vendo? Sim. Então, por exemplo, esse foi uma apresentação que eu fiz de uma adaptação, né, do livro do professor Aureliano Patiola, que é um livro belíssimo, né? E foi uma jornada acadêmica integrada no semestre passado, na faculdade que eu estou fazendo o curso, e aí estão os autores do trabalho. Então, é a adaptação e construção da escala sobre a percepção de Deus. Esse objetivo foi o quê? O objetivo do trabalho consiste na elaboração de uma medida para mensurar o construto percepção de Deus. Nesse sentido, os objetivos específicos são revisar a literatura sobre a percepção de supremo a partir da abordagem da logoterapia e realizar análise dos juízes entre os itens. Então, eu coloquei aí essa frase, né, que me impacta muito: pode-se arrancar tudo do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, a escolha da atividade pessoal diante das circunstâncias que vão definir seu próprio caminho. Isso, para mim, mostra tudo da nossa liberdade, da nossa responsabilidade. Então, eu vou passar isso aqui porque vocês são extremamente especialistas na área, né? Então, eu não vou falar, eu vou entrar mais no método. Então, o que foi feito? A gente, vocês sabem, para validar o construto, para validar os itens, né? Eu adaptei os itens, né, do professor Aureliano no seu livro. De 20 itens que eu coloquei, eu só usei 2 e adaptei os outros itens. Então, você precisa, né, de juízes. E quem foram os juízes? Juízes foram psicólogos, né, com média de idade de 35 anos, em sua maioria do sexo feminino, né? Eu não sei o que é que eu tenho, porque eu tenho uma atração muito grande com o sexo feminino, né? Como tenho 5 mulheres e uma cadela, sempre eu trabalho mais facilmente com mulheres. Então, todos eles atuavam como psicólogos, com tempo de formação variando de 5 a 10 anos. Então, para a elaboração da escala sobre a percepção de Deus, que eu coloquei EPD, foi utilizada uma adaptação da escala desenvolvida por Patiola, 2015, na qual a medida original é composta por 12 itens. Então, tem 12 itens. Desses 12 itens, eu usei 3 itens idênticos e aumentei em 20 itens. Então, a escala de resposta da medida que está sendo proposta é do tipo INCER, variando de 1, discordo totalmente, a 5, discordo totalmente. Concordo totalmente. Então, essa foi, né, o item 1, Deus é misericordioso. Isso está lá, né, nos itens do professor Patiola. Deus me perdoa sempre. Deus perdoa o outro. Eu acredito que os maus vão para o inferno. Acredito que os bons vão para o céu. Deus não perdoa pecados sexuais. Deus condenará quem faz o mal. Deus não perdoará pecados que eu volte a cometer. Acredito que Deus me punirá pelo mal que fiz. Apesar das minhas más ações, acredito que serei perdoado. Acredito que Deus punirá minha família por meus erros. Deus é amoroso e compassivo. Deus é justo e corrigirá a minha vida com castigo. Deus está comigo em todos os momentos da minha vida.
Acredito na misericórdia de Deus. Aí eu coloquei itens sobre a pandemia. A pandemia do coronavírus é um castigo de Deus. Deus livrará os bons da morte por Covid. Deus punirá os maus com a morte por Covid. Deus me protegerá do mal, da pandemia e do coronavírus. E Deus ama apenas os que creem nele. Este item, eles estão ligados, né? Com outro item de satisfação da vida, de sentido da vida, como Patiola coloca, ok? Então, amanhã ele vai dar um curso, né? Não sei se vocês sabem, um curso sobre culpa e perdão. Então, o livro dele tem muito dessa visão, né? Não é só uma visão religiosa, né? Mas é uma visão que a religião também influencia no psíquico, né, dos crentes. Então, Professor, aqui tem uma pergunta no chat, e é a mesma que eu ia fazer. Que, pode fazer. Na Eu verdade, não estou lendo o chat, né? Ah, tá. Não, mas é porque eu ia questionar em relação a esses juízes, por que só 5, se a quantidade de psicólogos é gigantesca? Então, eu sempre fico com dúvida em relação ao quantitativo para uma validação. Na minha cabeça, eu teria que pegar de, sei lá, de 10 a 15% da população de psicólogos do Brasil, de um determinado, entende? Na minha cabeça, 5 seria pouco. Isso aí, quando você estuda psicometria, você tem toda uma metodologia. Eu tenho uma visão como a sua, né? Quanto mais juízes, melhor. Mas, na metodologia, né, já validada, ele diz o seguinte, que se você tem 5 juízes, né, para qualquer escala. Para qualquer escala, no mínimo 5 juízes, né? Agora, se fosse um trabalho, né, com mais tempo, eu tinha utilizado de 15 a 20 juízes. Porque eu tenho essa visão, eu ainda venho, né, com todo o paradigma da pesquisa quantitativa natural, né, de todo o meu trabalho de 30 anos. Sim. Mas você pode usar no mínimo 5. Agora, quanto menos você usa, Luciano, existe uma tabela que vai mostrar que a estatística vai ficar mais difícil, entendeu? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, com 5, um juiz, quando ele diz que um desses itens não é bom, aí você já tem que tirar. Entendi. Por quê? Porque você tem, eu vou mostrar, você tem uns valores que, por exemplo, se ele sai daquele modelo, então você não pode considerar esse item. Então, foi o caso nosso. Então, a sua pergunta é muito interessante, entendeu? Como foi um trabalho para a disciplina e um trabalho para uma jornada, então eu só tive tempo de conversar com 5 colegas, né? Porque o tempo era exíguo, mas você tem razão, eu usaria 20, 30, 40 juízes, ok? Então, isso vai influenciar aqui, ó, Lucine. A sua pergunta foi muito importante. A partir dos resultados, observou-se que dos 5 juízes, 4 consideraram os 20 itens bons, enquanto um juiz considerou os itens 2 e 10. Olha aí. 2, Deus me perdoa sempre. E 10, apesar de minhas más ações, acredito que serei perdoado. Certo? Então, um juiz considerou os itens 2 e 10 como repetitivos. Sendo assim, esses itens obtiveram razão de validade de conteúdo, olha aí, Luciano, igual a 0,6. Tem que ser acima de 0,9, certo? Entendi. Os outros obtiveram 1. Se fosse 0,9, ok. Se eu tivesse uma amostragem de 20, de 30, esse um juiz poderia, entendeu? Tá diluído. Tá diluído. E eu verifiquei o seguinte, que esse juiz, ele tinha recém-formado. Sim.
Os outros 4 tinham mais de 7 anos. Mas eu fui bem, né, extremamente honesto com a resposta dele. Mas aí a gente poderia questionar esse juiz. Então, veja, de forma conclusiva, os itens 1, então eu tirei o 2 e o 10, né? Então, os itens 2 e 10 que obtiveram como resultado um valor abaixo de 0,99, desculpe, 0,99, na razão de validade de conteúdo, deverão ser excluídos para a gente, né, enviar Entendi. a tabela. Aí sim, eu tenho que ter no mínimo 80 pessoas que respondam esse Essa escala. construto. Uhum. Então, tudo isso ele está bem delimitado, tudo isso está bem... existe uma metodologia. Bacana. Por exemplo, no mínimo 80. Mas eu, por exemplo, o ideal é você duplicar isso, né? O ideal é você também enviar para mais de 200 pessoas ou 300 pessoas. Por quê? Porque você sabe que nem todos respondem, ok? Sim, tem isso também. Então, quais são as conclusões finais desse trabalho? Entende-se que o objetivo do trabalho foi alcançado. Após a aplicabilidade do método proposto, foram excluídos 2 itens. As principais contribuições dessa medida é tentar verificar a percepção de pessoas religiosas diante da pandemia do coronavírus. Assim, estudos futuros podem realizar pesquisas para conhecer os indicadores psicométricos da medida, a exemplo da estrutura fatorial e consistência interna, bem como correlacionar o construto sobre a percepção de Deus com outras variáveis, como, por exemplo, o propósito de vida. Então, a estrutura fatorial ele vai mostrar também outros desses itens, quem influencia, por exemplo, no propósito de vida, ok? E, professor Flávio, outra coisa, esse instrumento, então, agora ele está validado, certo? Ele está validado, quer dizer, ele está validado, mas que se eu voltasse, eu estou pensando em voltar, eu ia colocar, como eu disse a você, no mínimo 20 juízes. Entendi. Não, porque eu estou pensando uma coisa, me deu muita vontade de aplicar essa escala aqui, fazer uma pesquisa com os meus alunos da graduação, entendeu? E é uma escala super atual, interessante. Se você quiser, eu posso mandar para você. E aí com a bibliografia para citar, né? Com a sua Tudo. autoria, eu acho que ia ser bem legal aplicar aqui, porque as Eu não pesquisas... consegui aplicar, por quê? Porque você sabe que isso foi o semestre passado. E eu estou entrando agora no grupo de pesquisa, o professor Alice conhece muito, a professora Sara, ela teve bebê agora, e eu estou entrando na parte fenomenológica. Entende? A gente vai fazer um questionário perguntando sobre o sentido de vida nessa pandemia para os alunos. Então, a gente vai usar isso na faculdade, mas ainda está no comitê de ética, ok? São 2 perguntas. Então, eu estou aprendendo a usar a metodologia do Diógenes, né, para fazer toda a análise descritiva. Mas eu também não vou pensando em, de repente, deixar da fazer aqui na pesquisa graduação. quantitativa. É Tudo na bacana, eu gosto dessa graduação. escala. Então, aí, para fazer uma pesquisa, ou até iniciação científica, podia estar usando essa escala, né? Eu tenho um grupo de alunos Exatamente. aqui que quer pesquisar, eu acho que seria bem legal usar a tua escala. Exatamente. Ia fazer um TCC, né? Exato. Se tu puder, Tranquilo, eu então, vou me enviar. enviar junto com a bibliografia e junto com mais escala. Eu vou enviar. Eu tenho outras escalas que o próprio professor Tiago Aquino me enviou, entendeu? Eu posso Por compartilhar exemplo, algumas escalas aqui, aproveitando? Com certeza. Eu gosto também, né, de pesquisa quant. Me permitam aqui só aproveitar então a deixa. Algumas escalas que eu costumo trabalhar e outras também que estão disponíveis, né? Essa é uma escala que vai aferir o estado emocional, a escala de afetos positivos e negativos, tá? Então a escala tem 2 fatores, um fator é aspecto positivo, o outro fator é o afeto negativo, né? Então a escala bem curta, simples, rápida de ser respondida,
tá? Mas que vai nos dar uma noção de como é que está o estado emocional daquela pessoa no momento da pesquisa. Aqui é uma escala multiatitudinal de tendência ao suicídio, uma escala que foi validada pelo professor Tiago, tá? Ela tem 4 fatores, repulsão e atração à morte e repulsão e atração à vida. São os 4 fatores dessa escala. Mas vai nos dar aí uma visão, né, sobre a tendência ao suicídio que aquela pessoa pode apresentar. Essa daqui é a EPOD, que é a escala de percepção ontológica do tempo. Ela tem 3 fatores, né, que é o passado, presente e o futuro. E para cada fator, então, terão aí 3 itens, né, que vão avaliar, e é uma escala que ela está também ligada, de certa forma, a uma perspectiva de sentido para a vida. Tá certo? Aqui é o QSV. Eu tive a alegria também de fazer parte da validação do QSV, que é o questionário de sentido de vida. É uma escala que apresenta 2 fatores. Um fator é o fator busca de sentido e o outro fator é o fator realização de sentido. Cada um com 5 itens cada. Tá certo? Aí são 7, né? Na escala... 7 o quê? Na escala Likert vai de 1 a 7, né? Isso. Aqui no tipo Likert vai de 1 a 7, né? Mas em termos de itens, cada fator tem 5 itens nessa escala, né? Mas a resposta pode variar. E as formas de correção, Alisson? Olha, aqui a gente vai fazer, Luciane, nessas escalas especificamente, 2 propostas possíveis, né? Uma é uma avaliação pessoal, ok? Individual, de uma resposta, por exemplo, eu posso trabalhar esses instrumentos na minha clínica, se eu quiser. Da clínica, não, né? Sim, eu pensei nisso também, né? Isso é possível, mas isso pode também ser utilizado de maneira coletiva com um número maior de pessoas. E aí eu vou me utilizar do SPSS para fazer essas análises, tá certo? Então, essas análises eu vou depois mostrar aqui um pouco do resultado da minha tese, de como é que a gente pode fazer estudos a partir da aplicação dessas escalas, tá bom? Não, mas não existe, assim, tipo... Não é uma escala até número do tipo... X, até número... Não. Aqui não é igual o esse tipo de BDI, escala, por não. exemplo, igual as escalas de Beck. Não funciona dessa forma, não. Tá. A escala que a gente Porque, vai assim, se utilizar muito dos programas estatísticos para fazer as análises, né, das respostas obtidas. Tá? Mas ótimo, ficou bem legal. Tem o QSG, que é o Questionário de Saúde Geral, que vai também dar indicativos aqui de quadros depressivos. Uma escala de satisfação com a vida, que é bem pequenininha também, são 5 itens, já validada. Todas essas escalas, gente, são escalas validadas. Essa que eu mostrei, né, Alisson? A de satisfação com a vida? Eu mostrei. Pronto. Essa daqui é de bem-estar subjetivo. A professora subjetivo. fez em sala de aula. Pronto, ela é bem são curtinha. 5 itens. Isso. Essa aqui é de bem-estar subjetivo. Tem uma teoria do bem-estar subjetivo, né? Então, que a gente pode dialogar muito bem com a logoterapia também, né? Mas que bacana, Alisson, fazer pesquisa assim, comparativa, né? Aplicando escala. Pois é, rapaz, tem um mundo de possibilidades, viu? Aqui é a escala de atitude religiosa, né? Que tem 4 fatores também, tá? Essa escala, mas avalia aí, de maneira geral, 4 atitudes religiosas. Bom, algumas das escalas aí que a gente pode trabalhar. Deixa eu compartilhar com você só alguma possibilidade, né, do que fazer, então, com essas escalas. Eu vou mostrar aqui só... Pode falar, Flávio. Não, eu pensei que você tinha ficado... Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente chama de uma tabela correlacional, né? É uma tabela que ela vai apresentar as correlações entre os fatores que compõem as escalas, tá? Essa tabela é interessante porque ela vai nos dar indicativos acerca do que nós estamos investigando, né? Pronto, cheque. Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Aqui é o resultado da aplicação de 4 instrumentos, 4 escalas. Uma foi o QSV, a escala de percepção ontológica do tempo, a escala de afetos positivos e negativos e a escala multiatitudinal de tendência ao suicídio.
Então, o que é que nós avaliamos aqui, né? Nós avaliamos as correlações entre os fatores que compõem a escala. Vamos entender um pouco o que é que isso quer dizer. Vamos aqui analisar essa coluna número 1, tá? A coluna número 1 diz respeito ao fator realização de sentido da escala do questionário de sentido de vida, ok? Então, o fator realização de sentido. O que é que a gente percebeu? Houve uma correlação significativa e positiva, tá? Com, por exemplo, o passado, o presente e o futuro. Então, veja que eu tenho aqui 3 correlações significativas. O que é que isso nos sugere? Que há uma correlação entre a realização de sentido e uma melhor visão da temporalidade, ok? É possível fazer uma outra análise, uma análise mais específica, que nos permite identificar a relação causal, o que causou o quê, mas não é o caso aqui, aqui é apenas a correlação, tá? Então, a realização de sentido apresentou uma correlação direta, positiva, com a visão da temporalidade. Então, sugere-se que quanto maior a realização de sentido, melhor a maneira com que eu enxergo a vida, tanto o meu futuro, o meu presente, quanto o meu passado. Vejamos aqui outro aspecto interessante. Nós tivemos uma correlação positiva com os afetos positivos. Aqui, né, é algo que corrobora muito bem com a teoria frankliana. Quanto maior a realização de sentido, melhores também são os meus afetos. Frankl vai trazer isso no livro Logoterapia e Análise Existencial. Acho que a versão mais atual é o texto de 6 décadas, né? Ele vai falar que há uma relação direta entre a dimensão noológica, realização de sentido no caso, e a dimensão psicológica, o estado afetivo. E houve uma correlação inversa, negativa, ainda significativa, com os afetos negativos. Então, sugere-se que quanto maior a realização de sentido, menores serão os afetos negativos. A gente teve, por exemplo, também outras correlações, como, por exemplo, uma correlação inversa com os itens 9 e 11, isso é, repulsão pela vida e atração pela morte. E uma correlação positiva com o item atração pela vida. Então, sugere-se que a realização de sentido é um fator protetor contra o suicídio, né? Isso é, conduz as pessoas a estarem mais voltadas para suas vidas e se distanciarem mais do desejo de morte, né? Então, aqui é só um exemplo, gente, de uma análise possível para ser feita com uma pesquisa quantitativa, tá? Existe aí... Tudo usando a estatística, né? Eu vi aí que os dados estavam entre 99% e 95% de confiança. E aí é tudo então, assim, pautado... E tudo que você disse sempre é um indicativo, né? A gente não pode dizer com certeza, né? Não pode generalizar os dados, isso. Na visão da pesquisa quantitativa, você nunca pode dizer nada com certeza, né? Isso. Eu vou mostrar aqui rapidinho, só para a gente fechar, tá? Como vai ficar gravado, o pessoal vai poder depois ter acesso, né? Mas existe uma infinidade, gente, de análises que podem ser feitas, tá? Dentro de uma pesquisa quantitativa. Eu vou mostrar o que a gente chama de PET análise, uma análise de caminhos. Pronto, achei aqui. Aqui é um outro tipo de análise. Fenomenologia, não é? Oi? Você também trabalhou com fenomenologia. No doutorado, trabalhei com Amadeu George, né? Mas aí você usou no doutorado alguma das escalas, não? Eu usei a pesquisa quant e a pesquisa quali. Ah, isso que é bacana. Pronto. Aqui foi uma análise feita no mestrado. É uma análise diferente. Por quê? Porque aqui ela vai me apresentar a gente chama AIMOS, né? É uma extensão do SPSS. A gente vai fazer uma análise causal. Então, o que é que isso implica dizer? Na amostra do meu mestrado, por exemplo, as pessoas que apresentavam a maior atitude religiosa, isso repercutia diretamente, isso é uma relação causal, em maior realização de sentido. Então, a gente poderia dizer que atitude religiosa e realização de sentido é dimensão noológica, ou expressões da dimensão noológica, ok? Isso teve uma relação direta e causal com melhores afetos e uma melhor visão da temporalidade. Aqui a gente poderia fazer um paralelo com a dimensão psicológica, ok?
Então, aqueles que apresentavam maior atitude religiosa apresentavam mais realização de sentido, possuíam mais afetos positivos e uma melhor visão da temporalidade, e isso repercutia diretamente no funcionamento do sistema imunológico. Aqui nós aferimos, né, pelos linfócitos T, CD4 e CD8. Então, resumidamente, é o que a gente chama na logoterapia de noopsicossomática. Há uma relação direta entre a dimensão neurológica e a dimensão psiquiassomática, né? No nosso caso, os pacientes que seguiam aqui esse modelo, eles apresentavam o melhor funcionamento do sistema imunológico. Isso é, por mais que sejam pessoas... Comum que pega... Oi? Exame de sangue comum que pega esses Não, CD4? não. Aqui eram pacientes que faziam a aferição por serem, né, pessoas com HIV e AIDS. Eles constantemente eles fazem aí um exame para aferir o funcionamento do sistema imunológico. Então, existe aí alguns marcadores, né, o índice de CD4, de CD8, e um dos marcadores para aferir o funcionamento do sistema imunológico é a proporção de CD4 e CD8. Então, a proporção normal, natural, em um organismo saudável é de 2 células CD4 para 1 de CD8. Em pessoas com HIV, essa proporção quase que se inverte, né? Por isso que há realmente aí uma diminuição significativa no funcionamento do sistema imunológico. Então, aqui é uma outra análise que pode ser feita. Existem diversas outras, gente, análises a serem feitas. Como o Flávio disse, essas análises não têm o objetivo de reduzir o fenômeno ao resultado, tá? Não é esse o objetivo. Nós não vamos reduzir a dimensão neurológica a esses dois fatores, ou esses dois aspectos. Nós não vamos reduzir um determinado fenômeno a um fator de uma escala. Mas aquele fator é um indicativo, ok? Do que pode acontecer dentro desse contexto, desse fenômeno específico. Então, nós não generalizamos os resultados de maneira geral, porque sempre vai ter a peculiaridade, a individualidade, a pessoalidade, mas esses resultados vão nos dando indicativos muito importantes para que a gente possa pensar não apenas as ações acadêmicas, as pesquisas, mas para que a gente possa pensar também em intervenções, montar projetos, programas de intervenções, no próprio atendimento pessoal clínico, enfim. São possibilidades também aí que nós podemos trabalhar com a pesquisa quantitativa. Muito legal. Eu fiquei com água na boca, eu quero ver esse material todo agora. A gente vai disponibilizar para vocês, então. Oh, que bacana. Ok. Gente, alguma pergunta mais? Eu acho que já passamos aí, extrapolamos o nosso tempo hoje. Mas eu queria agradecer ao professor Flávio, né, pela brilhante, né, apresentação, pela grande colaboração que ele tem trazido, né, para a logoterapia, já com vários artigos publicados, outros em fases de publicação, capítulos de livros, enfim. E, enfim, espero ainda, né, meu amigo, poder ter muitos trabalhos com você. E Alisson, aí falando mais um pouquinho aqui, lembra que eu te disse que para grupo de estudo agora eu estava meio complicado e não sei o quê, porque na verdade, que eu já faz parte de alguns, né? Mas eu acho que desse grupo nosso podia sair sim de pesquisa, sabe? Para a gente fazer uma pesquisa em nível Brasil, já que nós estamos em vários lugares, para a gente publicar um artigo junto, sabe? Escolher uma escala. Eu acho que aí eu teria até mais motivação, assim. Eu te falei vamos fazer isso por meio da comissão. Exato. Isso. E a gente poderia estar envolvendo vários estados nisso, ia ser bacana. Isso, uma pesquisa nacional. Essa é a ideia. Gente, eu vou parar aqui a gravação, né?